A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, nós vamos abordar neste vídeo de hoje, irmãos, um fato que aconteceu, uma polêmica no mundo evangélico. E falando em mundo evangélico, irmãos, nós vamos falar a respeito da nossa igreja, da nossa denominação, onde nós vamos ali servir a Deus em espírito e em verdade, irmãos. E nós temos ali por prioridade, né, receber a revelação de Deus na hora da palavra, né? Não temos como um estudo bíblico sendo pregado na igreja. A congregação que está no Brasil despreza o estudo, veja bem, despreza o estudo bíblico para pregação na igreja. Sim, podemos estudar, entender a Bíblia, é muito ótimo, nós vamos conversar com alguém, temos que saber a Bíblia. Os irmãos orientam, né? Não são todos, mas orientam que nós temos que ler a Bíblia e saber do que está contido no livro. Mas, para pregar a leitura, não. A parte espiritual na congregação é a revelação dada por Deus. Tanto que quando o irmão que vai pregar levanta na frente do povo, no horário em que o culto foi aberto em nome do Senhor Jesus, a responsabilidade recai bastante sobre o pregador, sobre aquele que vai pregar, porque ali é o horário que nós estipulamos, que nós ali ficamos esperando sobre a revelação do Espírito Santo. Deus manda através da mente do homem recado, avisos, né, para nossa querida Irmandade. Irmãos, veja bem, e também não só para nossa querida Irmandade, para as almas testemunhadas que ali frequentam, né? Porque Deus fala, não é só com quem é da congregação, com quem visita, que vai ali com pensamento, Deus fala também. Mas, irmãos, nós vamos falar sobre um pastor da Assembleia de Deus que em sua pregação ali, ele numa conversão, ele falou uma frase infeliz, irmão, uma mensagem infeliz. Que mensagem é esta? Que o ventre da mulher que tem uma criança, veja bem, que tem uma criança com problema de autismo, o inimigo, o diabo, visitou aquele ventre porque ali tem uma pessoa que não glorifica a Deus, que não é da graça. E sim, como está ali aquele feto, aquele no ventre da mulher, então aquele é afetado pelos espíritos mal e assim nasce a criança autista, né? Então, irmãos, um absurdo terrível, um absurdo tremendo nesta fala do pastor. Presta atenção, vamos colocar um trecho. As crianças hoje, de cada 100, nós temos aí quase que 30% de autistas, em vários graus. O que é que está acontecendo, pastor Washington? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas, daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade para saber lidar no mundo espiritual. E ele só procura os vulneráveis, os desassistidos. Então, irmãos, numa igreja, né, aonde uma denominação aonde ali o primordial é o estudo bíblico, o primordial é você saber teologia, é você saber ter uma narrativa, né, na hora de pregar. O primordial é você estudar a Bíblia em casa. Olha, eu sou um pastor que estudei a Bíblia, que sou teólogo, né, sou formado em teologia. Irmãos, veja bem que a pessoa pode
saber a Bíblia, estudar a Bíblia, saber todos os livros, falar sobre a Bíblia, desfolhar sobre a Bíblia, pode fazer um debate com alguém e automaticamente, entre aspas, sair ganhando naquele debate, né? Mas, irmãos, na hora de passar a mensagem para as pessoas erram e erram feio. Nós, irmãos, da congregação que está no Brasil, eu não estou falando que no nosso meio não existam pessoas que sejam infelizes assim também. Isso é do homem, não é da igreja. Isso é do homem. O homem pode errar se o homem não estiver ali. Eu digo na congregação, se não estiver na mesma comunhão. Se pregar alguma parte pela carne. Pode dar uns erros. Mas veja bem, o que esse pastor disse aí, que deu para entender muito bem, em que as desprotegidas que não têm uma parte espiritual avançada são vulneráveis. E ali é onde o inimigo adentra o ventre e nasce o autista. A criança autista, ou com algum defeito, ou sei lá, essas crianças que já nascem paraplégico, mais ou menos assim, nesta linhagem, né, irmãos? Mas, irmãos, nós da congregação que não estudamos a Bíblia, mas sabemos que em Mateus 19:14 está escrito bem assim. Então disse Jesus: deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Ou, veja bem, deixai vir a mim os pequeninos, as crianças, porque delas é o reino dos céus. Nós, na congregação cristã no Brasil, sabemos em que a criança de 0 até 11 anos e quase 12 anos, elas são crianças ainda, e delas é o reino dos céus. Deixai vir os pequeninos. Se uma criança vier, Deus o livre, a falecer de 0 a quase 12 e não for batizado, delas é o reino dos céus. E Deus guarda a pessoa, guarda o ventre da pessoa. Não tem esta parte. E porque não é espiritual, porque não está na graça, porque não está na igreja, que o seu ventre vai ser condenado. Nós somos taxados aí fora, aí pelos críticos, por qualquer pessoa, pastores de outras igrejas, que nós fazemos sensacionalismo na igreja para mexer com o emocional das pessoas. Mas esse sensacionalismo que nós fazemos, melhor dizendo, que eles dizem, é na hora da pregação, a hora que Deus desce com a sua presença, fala por revelação divina e a pessoa sabe que ali foi Deus que falou e começa a chorar. Eles falam isso, que nós estamos mexendo com sentimento, mas não, damos vez à palavra aonde vem diretamente da fonte dos céus. E aquele que pregar por conta própria, ele vai dar conta perante Deus, irmãos. Agora, irmãos, o que quer dizer esse vídeo desse pastor com o que falam da congregação sobre a revelação? O que vocês acham? Estudar a Bíblia, saber teologia de ponta a ponta e na hora de uma mensagem para o povo falar esse tipo de coisa? É inaceitável, irmãos. Tudo bem, eu vou colocar o vídeo do pastor que ele teve a hombridade de depois vir a público, né, se retratar, pedir perdão, dizer que essa fala foi uma infelicidade. Beleza, uma infelicidade. A gente erra, eu posso errar, peço perdão. Ninguém aqui, não estamos falando que nós somos perfeitos. Pastor aí foi íntegro, né? Ele viu o que ele falou, como ele disse, foi na hora da emoção, foi na hora ali da eloquência, né? Estava ali praticamente ele pregando e de repente saiu esta palavra da boca dele. Mas é uma coisa, irmãos, que nós em sã consciência sabemos que a criança autista, ela não tem nada a ver
com parte espiritual. Ela tem a ver com a genética. Isto, com a genética entre o casal. E se tem alguém na família também que tem autismo, pode vir, é hereditário, irmãos, pode vir na família. E vocês querem saber? Os autistas, eles são muito, como é que se fala? Assim, a gente vê, tem um filme aí, Dr. Good, mais ou menos assim, que ele é autista. E até a gente dá risada porque na hora que ele vai fazer a cirurgia ali, os médicos estão escondendo da família que pode ser perigo de morte, que não vai dar certo, vai morrer. E ele é sincero. O autista, ele é sincero. Ele é uma criança que, ou uma pessoa que ele fala na lata mesmo. Ele não tem aquela parte de esconder, de preservar a pessoa. Ele é sincero, ele fala e pronto. Né? Ele fala e pronto. E o autista não é dessas proveniências, irmãos. Nós sabemos. Né? Ah, mas Deus, por que Deus permitiu do autista, do cadeirante lá, da criança que nasce já com defeito visual, já paraplégico? Por que Deus permitiu? Essa é a pergunta que fazem. Mas Deus não é que Deus permite, irmão. Isso daí é do homem. Deus fez Adão e Eva. Normal. Mas aí as raças foram se misturando, as etnias, e daí por diante, irmãos. Né? E foi aí tendo essa parte de nascendo, né, autista, nascendo os deficientes visuais, né? Mas são inteligentes. Deus é tão bom que quando a criança nasce com problema, vocês podem perceber, irmãos, quando a criança nasce autista, nasce com deficiente visual ou com algum probleminha, parece que o outro lado da criança é super, né, dotado, subdotado. Em que sentido, irmão? A criança é inteligente demais. A criança faz coisas e que se ela tivesse as duas vistas, ela não fazia. A gente tem, por exemplo, aí, foi levantado esse dia um encarregado regional sem visão na congregação. Organista que não enxerga o órgão e toca perfeitamente, irmão. Deus, ele dá, né, ali uma recompensa, eu creio nisso, uma recompensa para aquela criança que nasce com problema, mas do outro lado ela é superativa, super inteligente, irmãos. Tem pessoas que não têm as duas mãos, mas pinta com o pé, escreve com o pé. Imagine nós com as duas mãos tentar escrever alguma coisa, colocar um lápis no vão do dedo do pé e tentar escrever alguma coisa, pintar alguma coisa. Nós não vamos conseguir, irmãos. Mas esse Deus é misterioso, né? Mas na genética não podemos falar nada. Aqui é a genética do casal, né? Tem muito casal, né? Não estou generalizando todo, mas tem muitos que ainda interrogam a Deus. Por que meu filho nasceu desta forma? Por que? Ele não quer saber que é a genética dele, né? Com a sua companheira, ou tem alguém na família, né, que tem aquele problema, pode ser hereditário. Vamos colocar aí, irmãos, nós colocamos o pastor falando essa parte, que não existe isso. Então disse Jesus: deixem vir as minhas crianças e não as impeças, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Na congregação, pode se batizar a partir dos 12 anos. Se for batizar antes, tem que ter o selo da promessa. Porque a partir dos 12 anos já é adolescente, irmãos. E as crianças é guardada no ventre. Tanto que na congregação não tem batismo de bebê. Por isso que nós falamos, o batismo dos bebês da Igreja Católica é em vão. Eles fazem esse batismo para a criança não ficar pagão, né? Mas é em vão, que a criança não sabe o porquê está sendo batizado. São os pais que estão levando a criança. Só que na Bíblia está escrito: deixai vir as minhas crianças, que delas é o reino dos céus. Deus guarda, irmão e irmã, Deus guarda até a sua 4ª geração. O homem fiel a Deus, o homem que teme a Deus na terra, Deus guarda até a 4ª geração. Imagine,
você pegando a sua quarta geração, você já vai estar velhinho. E se a sua quarta geração temer a Deus, ele vai alcançar a quarta geração dele. O que quer dizer? Que Deus sempre vai estar guardando, irmãos. Não tem essa do inimigo tocar dentro de um ventre de uma pessoa, irmãos. Ah, mas irmão Paulo, ela não é crente. Não tem. O inimigo não tem poder. Deus, ele livra as crianças. Tanto crente como não crente, Deus livra as crianças, irmãos. Imagine um anjinho dentro da barriga ali da mãe, se formando ainda. Irmão, essa ideia, né? Isso daí é um grande perigo que esse pastor falou, porque várias grávidas poderiam ouvir isso, até da própria igreja. Isso daí sim é um jeito de deixar a pessoa ali obrigada a seguir na igreja, para que o seu ventre seja, né? É uma parte ali que não pode, irmãos, fazer isso. Depois fala que é a igreja, a congregação, que na hora do batismo que fala, se você não obedecer hoje, amanhã pode ser tarde. Mas, irmão, o batismo, sempre falam isso, por quê? Se Deus está chamando e você está retendo, amanhã, você sabe o dia de amanhã? Você sabe se amanhã você vai estar vivo? Você sabe se amanhã vai dar tempo de você vir se batizar? É isso, irmãos. É notório. Agora, se a pessoa vai se batizar, porque Deus está mexendo ali. Irmão, nenhum homem na terra tem o poder de mexer dentro do teu coração. Tem o poder de inserir palavras faladas dentro do seu coração, a não ser a presença de Deus e o Espírito Santo. Nenhum homem na frente de um púlpito tem o poder de arrancar um glória da sua boca. Você dá glória porque sente a presença de Deus. Você não dá glória à toa. Você não dá glória só para mostrar para os outros que você está dando glória. Só para dizer, glória a Deus, glória. Não, você está dando glória a Deus quando se alimenta espiritualmente, você está na comunhão, Deus está falando com você, teu coração fica agitado, a alegria vem, a felicidade vem, e você fala, glória a Deus, glória a Deus. É porque está entrando algo bom no seu coração, algo bom está destruindo aquela amargura de alma, está limpando, está abrindo barreiras. Deus está falando com a sua alma, está falando, minha filha, meu filho, não se turbe o vosso coração, eu sou contigo. E você vai dando glória. Nenhum homem tem esse poder, irmãos. Vamos colocar aí o pastor se retratando, irmãos. Presta atenção. Eu sou o pastor Washington Almeida. Estou aqui para me retratar de uma fala enquanto eu ministrava ali nos 90 anos das Assembleias de Deus em Tucuruí. E eu quero aqui me retratar com os autistas, com pais de crianças autistas. Durante a minha preleção, fui muito infeliz quando fiz uma colocação, e esse não é o meu caráter, não é o meu perfil. Jamais no meu coração passa coisa dessa natureza. Mas, naquele calor da mensagem, terminei dizendo algo que não podia dizer, não devia falar. E eu quero aqui me retratar com todos vocês, diante de todos, pedir perdão por aquela infeliz colocação enquanto eu ministrava. Então eu quero pedir perdão aos autistas. Então, o pastor teve integridade para vir a público se retratar com os pais das crianças autistas, com as crianças autistas, né? E com a sociedade, né? Porque sabemos que tem muitas crianças autistas, né? Isso é uma parte, como já disse, genética. Não tem nada a ver com Deus permitir ou que Deus mandar, né? Ou então Deus o livre, né? A pessoa vulnerável, como o pastor disse, vulnerável na fé,
o espírito mal invadiu o ventre da mãe e fazia algo àquele serzinho que está ali dentro, né? Deus guarda até as aves do campo, irmãos. Deus guarda, imagine um ser, né? Fruto de um amor de um casal, né? Irmãos, então o pastor aí, parabéns ao pastor que veio a público, né? Não estamos aqui denegrindo ninguém. A pessoa erra enquanto nós estamos na terra, erramos constantemente. Isso não é só na Assembleia de Deus, na congregação tem pessoas que erram, porque o único que não erra ali é Deus. Por isso que Deus manda a sua palavra, revelação do Espírito Santo, para corrigir as nossas vidas, para corrigir o povo aqui na terra. Pode ver que muitas das vezes, a gente às vezes até prefere em um culto ouvir uma pregação de doutrina, de correção, onde Deus corrige a pessoa. Que a pessoa sabe que após essa correção, que ele já estiver corrigido, estiver fazendo a coisa certa, é onde Deus pode dispensar as bênçãos. Aí nós vamos receber as bênçãos, porque sabemos que fomos corrigidos por quem nos ama. Então o pastor está de parabéns, mas o motivo desse vídeo, irmãos, é para comparar. Só foi para comparar isso, irmão. O estudo da Bíblia e a revelação dada pelo Espírito Santo. A responsabilidade. Estudo da Bíblia, você vai estudar a Bíblia, vai saber ela de Gênesis e Apocalipse, vai saber mais coisas sobre ela, né? Aqui a Bíblia, vai saber mais coisas sobre as Escrituras Sagradas. Só que na hora de passar a mensagem, a pessoa usa um título, um texto, um capítulo, só que nesta mensagem, irmãos, a pessoa fala de si própria. E como o ser humano erra, ele acaba acontecendo isso que aconteceu com o pastor. Ele acabou no calor da mensagem, né, falando algo em que este algo aí, logicamente, se ele não se retrata, meu Deus, né, ia ser aí já logo o conselho ali, alguém da Assembleia falou, vai lá e retrata que essa parte está errada. Teve um outro pastor também da mesma Assembleia de Deus, uns anos atrás, vocês se lembram, que chamou os próprios próprios ministérios que tem da Assembleia de Deus de lixos. Leva esses lixos para aí. Aquele pastor, além de renunciar, veio a público e pediu perdão também. Irmãos, isso daí é notório. A pessoa, quando errar, vir a público e pedir perdão. Na congregação temos o nosso querido irmão Paulinho, nosso amado querido irmão Paulinho, que entendeu errado o projeto Resgate e falou: estão querendo ir lá fora pegar pecador e trazer para dentro da igreja? No outro culto, ele foi lá e se redimiu. Ele foi lá e se retratou. Irmãos, o homem erra constantemente. Não podemos permanecer no erro. Às vezes uma coisa assim que acontece já serve de alerta. Olha, quando eu for dar uma mensagem, eu tenho que pensar, né? O inimigo, ele não tem que ser inocentado de nada. O inimigo, tudo que acontece de mal na nossa vida, a culpa é do diabo sim. Não adianta falar, coitado do diabo. Não, não é coitado do diabo não, que o diabo não tem pena de você. Se ele poder separar você da sua família, poder te destruir, ele não conta 1, 2, 3. O diabo já foi culpado desde o dia que Deus lançou ele aqui na terra com o texto dos anjos. Desde o dia que ele perturbou o primeiro homem na terra, que foi Adão e Eva. Mas nós temos que pensar que Deus não dá ordem para que diabo nenhum vá no ventre de ninguém, irmãos. Ali é criação de Deus. É o fôlego de Deus naquela vida que está ali dentro. Se vem com problema, com alguma coisa, não é Deus. Ah, Deus, por que você permitiu cadeirante? Por que você permitiu a pessoa sem visão? Não foi Deus que permitiu, gente.
a genética, os cromossomos, né? Não vamos nos aprofundar mais na ciência, na medicina, que, né, nós também não somos assim autorizados para isso. Logicamente que um profissional, né? Mas o que entendemos é isso. A minha opinião, meu ponto de vista é isso. É genética. Nasceu uma criança, né? Em cada família tem um autista. Pode ser um grau bem fininho, bem pouquinho, e pode ser aquele mais avançado. E ainda mais se tiver, se a pessoa casar e na família do outro, do marido, ter. É hereditário. Vem. E outras coisas mais, irmão. Que nós falamos aí também. Que muitos falam, né? Do homossexualismo. Muitos falam. Muitos falam. Fica aquele dilema. É o diabo? É safadeza? Me perdoe a expressão. Ou é a genética? Ou nasceu com bastante hormônio? Um corpo aonde tinha que vir uma mulher, veio um homem. Só que o homem veio com hormônio de mulher. E daí por diante. Então ficamos aqui, irmãos. Eu peço para a nossa querida Irmandade analisar juntamente conosco aqui no canal. Quando nós fomos criticados, somos mesmo criticados, ainda mais as pregações dos servos de Deus, né? Que Deus dê muita força para esses irmãos de ministério, para esses irmãos pregar nas suas comuns. Porque a onda que está aí é para desfalar a palavra de Deus, é para colocar em dúvida o que o povo ouve na congregação. E tem muitos aí que estão acreditando, irmãos, na hora que doer, né, na sua consciência, na hora que a alma gemer de dor, aí vem atrás daquelas pregações em que ele pegou e jogou fora, porque o outro formador de opinião que está na internet só para atrapalhar a vida da nossa querida Irmandade e ainda mais atrapalhar aqueles que querem se salvar. Esses sim vão dar conta. Se ele se arrepender a tempo, ainda será perdoado. Mas se permanecer nesta linhagem, irmão, de querer, né, querer arrebanhar, tirar o povo de dentro da igreja, esses vão dar conta, viu, irmãos? Vão dar conta mesmo. Deus vai fazer justiça. Não estamos aqui rogando praga ninguém. Só vamos falar, a justiça de Deus seja feita. E Deus, ele não faz coisa errada. Então, ficamos aí e peço para a nossa querida Irmandade, qual é a sua opinião? O pastor fez bem, logicamente, né? Pelo jeito dele falei, parece que é um irmão temente, né? Mas teve a infelicidade de pronunciar isso, mas teve a integridade de vir a público e se retratar. O errar é do homem, o acertar é de Deus. Deixa aqui as suas opiniões e sobre essa parte da revelação de Deus dentro da congregação que fala mesmo e cumpre. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Tenham um bom dia.